Irmãos, gostaria de Aleluia. deixar Glória a Deus. uma rapidíssima reflexão para a nossa Glória a meditação. Glória a Jesus. E a temática da nossa reflexão hoje será: a história não terminará em luto. Vou repetir para você entender e digitar um amém aí. A história não terminará em luto. Estarei fazendo menção de uma passagem bastante conhecida de nosso meio, que vai se encontrar lá em Lucas, no seu Glória a capítulo Deus. 7, Aleluia. Aleluia. o seu verso Glórias. a partir do número 11, Aleluia. Oh Deus. que vai nos dizer: E aconteceu, Aleluia. pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, Glórias. e uma grande multidão. Guarda bem essa palavra, Aleluia. multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Vamos até aqui para começar a nossa reflexão. Meus queridos amados irmãos, creio que vocês já devem ter ciência da história a qual a gente vai comentar e vai mencionar hoje. Sim, estaremos falando sobre a viúva de Naim. Aleluia. Aleluia. Bem sabemos que ela havia acabado de sepultar o seu marido e estava indo para sepultar o seu filho. E lendo essa passagem aqui, eu encontro muitos pontos a qual eu poderia pontuar, mas hoje especificamente eu gostaria de pontuar 2 pontos aqui com os irmãos. Aleluia. Acabamos de ler aqui nestes versos que Jesus ele decide ir para uma cidade chamada Naim, e com ele vai os seus discípulos e uma grande multidão. Logo após lemos que Jesus, chegando na cidade, ele vê que ali estava para acontecer um funeral. E também uma grande multidão seguia aquela mulher. Aqui a gente já tem um ensinamento e uma pergunta que Jesus nos faz. Perceba, só no começo da história a gente podemos entender que há 2 tipos de multidão. Como assim, Paulo? Uma multidão ia seguindo Jesus e a outra multidão ela ia seguindo aquele cortejo fúnebre. E a pergunta que Jesus ele nos faz hoje é esta: qual multidão você tem sido? Aquela multidão que no meio do desespero, no meio desse mundo caótico, nesse mundo pandêmico a qual nós temos vivido, se deixa que a televisão faça essa lavagem cerebral em você, dizendo para você que não tem mais jeito, vamos acabar como a gente está, vamos acabar no caos. Ou você é a multidão que segue a Jesus, que crê que ainda que a situação esteja boa, você está seguindo a Jesus pois crê no milagre. O primeiro ensinamento que Jesus nos traz e a pergunta que ele nos faz hoje é esta: qual multidão você tem sido? A multidão que segue Jesus e crê no milagre, ou aquela multidão que já se deu por vencido e acredita que tudo vai acabar no mundo caótico? E o texto segue nos dizendo Aleluia. que Jesus, Aleluia. Oh Pai, que és fiel. ele vê aquela mulher e se move de íntima compaixão por ela. Aleluia. E disse-lhe: não chores. É interessante isso daqui, pois
esse é um ponto que não estava na mensagem, mas Jesus tocou no meu coração agora, eu tenho que te falar isso. É engraçado, pois a moça está indo a fazer um funeral, está indo para enterrar seu filho, e Jesus pega e fala para ela: não chores. É interessante que muitos podem parar e falar assim: mas como assim não chores? Ela estava indo para sepultar o teu filho. Mas sabe por que Jesus disse não chores? Porque ele já sabia o que ia acontecer lá no final. Ele já sabia que o milagre seria realizado. Por isso que ele fala: não chores. E muitas das vezes a nossa vida é assim. A gente está passando por uma luta, por uma dificuldade, e chega um profeta falando algo pra gente que não cabe naquele cenário. Aleluia. Mas sabe por quê que você pensa que não cabe naquele cenário? É porque você consegue ver só o hoje. Só o momento que você está vivendo. Só o presente. Mas Jesus é aquele que consegue enxergar o seu futuro. Aleluia. Jesus é aquele que, ainda que você não esteja vendo o milagre ocorrer, ele lança uma palavra para você, sabendo aquilo que ele já vai realizar. Então descansa teu coração quando Jesus te lançar uma palavra e você não entender naquele momento. Apenas aprenda a confiar e a descansar, pois Jesus ele lança uma palavra. Aleluia. E a palavra não é baseada no momento que você está vivendo hoje, mas sim no momento que você viverá amanhã e na transformação de vida que Jesus fará através da sua vida. Aleluia. E o texto segue nos dizendo, e chegando, no verso 14, e chegando, tocou o esquife, e os que o levavam, pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Vamos perceber aqui que o começo da história estava tudo se encaminhando para um luto. E a temática da nossa mensagem está baseada nesse último ensinamento. Como assim, irmão Paulo? Perceba, antes de Jesus passar por aquele lugar, o lugar ele era de choro. Mas a partir do momento que Jesus passou, aquele lugar se transformou em alegria. Sabe por quê? Porque aonde Jesus passa, aleluia, algo diferente tem que acontecer. Oh, aleluia. Não, você não entendeu. Algo diferente tem que acontecer aonde Jesus passa. Eu creio. Me prova isso na Bíblia, Paulo. Vamos lá para o cego Bartimeu. Aleluia. Ele, antes de Jesus passar naquela cidade de Jericó, ele vivia mendigando à beira do caminho. Mas a partir do momento que Jesus chegou na história e passou por aquela cidade, ele começou a ver, e o texto vai falar no final que ele seguia Jesus no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei qual é o momento que você está passando, você que adentrou hoje nessa live. Aleluia. Pode até estar igual a situação dessa mulher, vivendo um luto, mas hoje Deus te lança uma palavra: aonde eu chego, algo diferente tem que acontecer. E eu estou chegando na sua história. E eu não chego para brincar. Eu chego para mudar situação. Eu chego para mudar diagnóstico. Eu chego para mudar história de vida. Aonde muitos falavam que não ia dar certo, aonde que o médico falou não tem mais solução, eu chego para mudar cenários. Aleluia. Que você fique com essa palavra, que Deus ela possa